Oi, gente, Carline aqui de novo. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre a unidade 6, que ela é referente, então, ao processo de hemostasia, da disciplina de análises hematológicas. Como as plaquetas, elas são protagonistas do processo de hemostasia, a gente vai conversar um pouquinho sobre as funções e as características importantes dessas estruturas. As plaquetas, elas são estruturas sanguíneas originadas a partir dos megacardioblastos, que eles são os precursores do megacariócito, certo? Eles são células originadas da medula óssea. O megacariócito, ele é uma célula bem maior, que é multinucleada, e ela vai se fragmentando em pedaços menores, ou nos próprios fragmentos dessa célula, e assim ela vai dar origem às plaquetas. Dessa forma, essas células, elas são consideradas, não são consideradas assim, então, células, elas são apenas pequenos fragmentos dessa molécula de megacariócito, certo? Sendo consideradas pedaços do citoplasma do megacariócito, contendo alguns megacariócitos que, no caso, o classificam não como células. A plaqueta, então, ela apresenta grânulos que encontram-se dispersos no citoplasma, ou eles podem ainda se encontrar concentrados na região central. Eles possuem mais ou menos de 1,5 a 3 micrômetros e circulam na corrente sanguínea em torno de 8 a 12 dias. Após esse período, eles são removidos pelos macrófagos, principalmente no baço e no fígado. Além disso, a contagem de plaquetas, que um número de plaquetas que circulam na corrente sanguínea, eles giram em torno de 15 mil a 150 mil, a 440 mil plaquetas por ml de sangue. Essa contagem, ela pode variar de acordo com a condição que o corpo está passando nesse momento, como, por exemplo, o ciclo menstrual, a gravidez. Na gravidez especificamente, ela pode diminuir perto do final da gravidez, sendo um caso chamado de trombocitopenia gestacional, e aumentar ainda em respostas inflamatórias, como no caso de trombocitoses secundárias ou reativas. Porém, nenhum desses quadros ele é sério, e a maioria das pessoas afetadas não apresentam problemas resultantes de nenhum deles. Assim, podemos esclarecer que as plaquetas são fundamentais no processo do tampão plaquetário durante uma resposta normal a lesões, uma vez que, na ausência das plaquetas, poderiam ocorrer vazamentos espontâneos de sangue em pequenos vasos, comprometendo assim a saúde dos indivíduos. Estruturalmente, as plaquetas, elas apresentam uma membrana rica em glicoproteínas e lipídios, que permite que as plaquetas possam interagir com o endotélio vascular, e eles são essenciais para a coagulação. Além disso, as plaquetas, elas apresentam um formato discoide quando elas estão inativas, mas quando são ativadas, elas modificam um pouquinho a conformação, ficando de um formato um pouquinho mais esférico. O seu citoplasma, ele é composto basicamente por mitocôndrias, lisossomos, um sistema canicular, que é um canal que permite a liberação de moléculas armazenadas nas plaquetas, que seria aqui, como vocês podem visualizar nessa imagem, além de outras estruturas. Nos grânulos alfa, eles contêm diversas moléculas, como as proteínas de adesão, receptores de membrana, inibidores da fibrinólise, anticoagulantes naturais, quimiocinas, albumina. E essas moléculas, elas estão envolvidas na hemostasia e na reparação vascular, e são secretadas com estímulos apropriados. Já os grânulos mais densos, eles são compostos de cálcio, serotonina, de difosfato de adenosina e do trifosfato de adenosina também, além do tromboxano A2.
Esses são os indutores da agregação plaquetária, onde o ADP, que é o difosfato de adenosina, e o tromboxano são os principais marcadores dessa indução da agregação plaquetária. Os grânulos alfa, então, especificamente, eles são constituídos pelo fator 4 plaquetário, certo? E o beta-trombomodulina, que são o fator 4, o mais importante, então, para a circulação sanguínea. Para que aconteça essa coagulação, esse fator 4 plaquetário, podendo ser chamado ou podendo ser definido como FP4, eles estão nos grânulos alfa das plaquetas e eles são liberados no local da lesão. E eles se complexam com a heparina, que é um anticoagulante natural que circula na corrente sanguínea. E assim, eles inibem o seu efeito anticoagulante, para que ocorra a coagulação sanguínea. Esses grânulos alfa também secretam proteínas adesivas, que são o fibrinogênio, o fator de von Willebrand, fibronectina e vitronectina, que são esses os constituintes que auxiliam na adesão no local da lesão, favorecendo a formação do trombo plaquetário. A função, então, das plaquetas, ela foi descrita pela primeira vez em 1882, como sendo responsável pela formação de um trombo plaquetário para cessar o sangramento. De uma maneira geral, a função plaquetária ela pode ser classificada em 3 etapas principais, sendo elas de adesão, agregação e liberação, sendo mediadas, então, por fatores liberados pelas próprias plaquetas. Essa formação do trombo plaquetário se dá através de uma aglutinação das plaquetas no local da lesão, que favorece, assim, a formação desse tampão plaquetário, certo? Através da liberação das substâncias que favorecem o aumento das plaquetas no local da lesão, o que também vai aumentar e favorecer a formação desse tampão. Participam ainda da coagulação através da liberação de substâncias importantes que garantem a formação do coágulo sanguíneo. E por possuir certas enzimas que vão contribuir ainda mais para a formação do coágulo, elas apresentam função central nesse processo. A hemostasia nada mais é do que o processo pelo qual o organismo mantém o fluxo fluido, o fluxo de sangue fluido, dentro do compartimento vascular. Ou seja, ele corresponde ao funcionamento normal dos vasos e da circulação sanguínea. Esse processo ele é capaz de estancar o sangue após uma lesão. Então, quando um vaso é lesionado e começa a vazar muito sangue, ou seja, se inicia um processo de hemorragia, vai ser ativado o processo de coagulação sanguínea. E nesse caso, a hemostasia vai atuar justamente para impedir esse sangramento ou essa hemorragia, através do processo de coagulação sanguínea, e tudo isso vai fazer com que volte à normalidade, ou seja, vai manter esse sangue fluido, mesmo nessa condição, dentro dos vasos. Quando a gente tem, então, um processo de sangramento, um processo de hemorragia, a hemostasia ela pode ser classificada em diversos processos que vão acontecer, sendo eles definidos como primário, classificado no caso como primário e secundário. A hemostasia primária vai corresponder ao momento de ação dos vasos sanguíneos e das plaquetas para impedir o sangramento de uma maneira mais inicial, um sangramento pequeno, como, por exemplo, um pequeno ferimento de uma punção capilar da ponta dos dedos, certo? Porém, quando o sangramento ele permanece ou ele é mais extenso, por exemplo, por um corte de faca de cozinha,
Há também a ação da hemostasia secundária. Essa hemostasia secundária corresponde à ação dos fatores de coagulação que vão trabalhar para ativar uma proteína importante, que é a fibrina. Essa proteína ela é responsável finalmente por formar um coágulo bastante estável, ou seja, bastante difícil de ser removido, estancando totalmente esse vazamento de sangue. Existem diversos eventos e componentes hemostáticos, que são importantes para a reversão do sangramento, como, por exemplo, a constrição vascular e a formação do tampão plaquetário, que fazem parte dos processos de hemostasia primária, a formação do coágulo sanguíneo, que é um evento considerado da hemostasia secundária, a fibrinólise, que corresponde, então, pelo processo de dissolução do coágulo após a cicatrização tecidual no local da lesão, que evita, por fim, a formação desses trombos. A hemostasia ela pode ser definida, então, como uma série complexa de fenômenos biológicos que ocorre em imediata resposta a uma lesão de um vaso sanguíneo e tem o objetivo principal de deter essa hemorragia. Os mecanismos hemostáticos incluem 3 processos, como eles o processo de hemostasia primária e secundária, no caso, através da coagulação, e o processo de fibrinólise, certo? Ele pode ser classificado nesses 3 mecanismos. Esses processos, eles têm em conjunto a finalidade de manter essa fluidez no sangue, sem haver o extravasamento pelos vasos ou obstrução do fluxo pela presença dos trombos já formados. No processo de hemostasia primária, as plaquetas e os vasos sanguíneos, eles vão ser os protagonistas, como nós falamos nos slides anteriores. Então, quando houver uma lesão, o endotélio vai se tornar mais exposto, as substâncias presentes no endotélio vão ativar o processo de coagulação sanguínea. Assim, o primeiro evento que ocorre nessa hemostasia primária é a lesão vascular, ou seja, o vaso lesionado vai sofrer um processo de vasoconstrição, que seria, no caso, quando ele reduz o seu calibre nesse local da lesão, diminuindo assim, reduzindo o local da lesão do fluxo sanguíneo. E isso faz com que o sangramento reduza um pouco, certo? Porém, se o processo de vasoconstrição não é capaz de bloquear o sangramento, ocorrem outros processos, que vão ser dessa forma, com a ação das plaquetas, que circulavam livremente na corrente sanguínea, vai haver uma modificação nessa conformação, elas vão ficar num formato irregular, elas passam de uma forma discoide para a forma mais esférica, como aqui. E elas aumentam um pouquinho de tamanho para favorecer, então, a sua aderência no endotélio. E como ocorre essa aderência? Essa aderência ela vai ocorrer através da ativação de substâncias presentes no endotélio vascular exposto, como o colágeno, que é uma proteína de tecido conjuntivo, e o fator von Willebrand, não sei se é bem assim que se fala, talvez a Cris corrija depois. Essas moléculas, então, elas vão se ligar às glicoproteínas presentes na membrana das plaquetas, formando o processo da adesão plaquetária nesse local da lesão. Como as plaquetas elas se aderem ao vaso e se ligam umas às outras no final, elas vão fazer esse processo através das glicoproteínas, que elas estão presentes nessa estrutura da membrana, que é uma das proteínas presentes no endotélio vascular e nas plaquetas. Então, elas vão favorecer essa adesão plaquetária e, consequentemente, para a agregação, que também é o fator que eu já mencionei para vocês. Assim, ela vai formar uma ponte que une o endotélio e as plaquetas e favorece a formação do tampão.
Quando ocorre essa adesão ao endotélio das plaquetas, elas então vão ser ativadas, liberando diversas substâncias presentes no seu interior, como no caso dos grânulos, o ADP, os tromboxanos, que vão atrair ainda mais plaquetas, e assim elas vão gerar um processo de agregação plaquetária. E isso ocorre quando uma plaqueta se liga à outra e a outra, para formar então o tampão propriamente dito, estancando o sangue, que vai ser uma molécula um pouquinho maior, é a agregação das plaquetas propriamente ditas. Em sequência, a gente vai ter o sistema fibrinolítico. Em condições normais de coagulação e de fibrinólise, encontram-se num equilíbrio dinâmico de tal forma que ocorre um processo simultâneo ao outro. Enquanto a primeira interrompe a perda sanguínea, a última remove a fibrina formada em excesso e o sangue volta a fluir de maneira normal no interior do vaso restaurado. A plasmina é uma proteína que lisa a rede de fibrinas e é derivada do plasminogênio, que está ligado internamente à rede de fibrinas. O ativador tecidual do plasminogênio, que é o ativador tecidual de plasminogênio, ele é liberado pelo endotélio, que circunda a área de lesão. E ele é responsável pelo desencadeamento do processo que limita a progressão desnecessária dessa trombose. A antiplasmina, ela vai atuar, que está presente nesse plasma, ela vai se combinar com esse excesso de plasmina liberada, impedindo o aparecimento da fibrinólise generalizada. Essa proteína ela está presente na circulação em concentrações plasmáticas 10 vezes maior que a própria plasmina. A plasmina propriamente dita, ela não restringe a sua ação apenas às fibrinas, certo? Ela também é capaz de quebrar o fibrinogênio ou agir diretamente sobre a fibrina, quer seja ela polimerizada ou não, formando os produtos de degradação das fibrinas. Esses produtos, eles são removidos da circulação pelo fígado e pelo sistema de retículo endotelial. Entretanto, se a formação desses produtos supera a capacidade desse clearance, dessa limpeza, remoção dessas moléculas, ocorre o acúmulo excedente produzido, certo? E isso pode atingir níveis que passam a inibir a coagulação normal, através da interferência com a polimerização da própria fibrina, que induz uma alteração funcional das plaquetas. Então, a tromboplastina, ela também é conhecida como esse fator tissular ou fator 3, é uma substância que está presente nos tecidos e no interior das plaquetas e tem a ação de transformar a protrombina em trombina, na presença de íons de cálcio, certo? Tendo um papel fundamental nesse processo de coagulação também. Nessa imagem, a gente pode observar melhor as plaquetas se aderindo ao ferimento no interior do vaso e migrando até o local da ação, que seriam aqui as moléculas chegando ao local onde está lesionado. Inicialmente, as plaquetas elas vão se conectar e se aderir às partes lesionadas do vaso, como uma rede, através das fibras de colágeno do tecido conjuntivo. Esse processo se chama a adesão plaquetária. Já nessa imagem, é possível observar a agregação plaquetária propriamente dita, onde os pontinhos pretos que a gente consegue visualizar aqui, menorzinhos, eles vão representar as substâncias que são liberadas para essas plaquetas para promover o aumento das plaquetas no local da lesão. Graças à adesão, as plaquetas elas vão se ativar e as suas características mudam drasticamente, permitindo desencadear outras moléculas intracelulares, sendo denominada a liberação plaquetária, certo? O ADP e o tromboxano, eles são liberados cumprindo um papel importante na atividade das plaquetas. A serotonina e o tromboxano, eles também vão funcionar de maneira com ação de vasoconstritor,
que produz e mantém a contração do músculo liso, certo? O músculo liso vascular. Depois da liberação desse ATP, fazem também com que outras moléculas circundantes elas se tornem mais aderentes, com propriedades que permitem a sua ativação. Esses agrupamentos de plaquetas são denominados na fase de agregação plaquetária, finalizando esse processo do tampão plaquetário. Já nessa imagem, a gente consegue observar a formação do tampão plaquetário, onde as plaquetas vão formar essa rede de fibrina a partir do fibrinogênio, com a ação da trombina, certo? Que seria, então, o trombofibrino plaquetário, que é a formação de um coágulo de fibrina. Essa rede ela é formada, então, e ela prende os glóbulos, impedindo o extravasamento do sangue no local da lesão. Aqui não vai ter mais o vazamento das células do sangue. Então, para formar um trombo estável, é importante que a gente pense quais que são os pontos importantes. Se ela não aderir, ela não vai agregar. Se ela não agregar, ela não libera substâncias tamponantes, certo? Se ela não libera essas funções, essas substâncias, ela não vai funcionar como um tampão. Então, é necessário que haja a adesão, a extensão, a agregação primária, que é reversível, e a agregação secundária, que já é um processo considerado irreversível. A hemostasia, ela pode ser dividida em primária e secundária, como eu já disse para vocês. Essa primária seria referente à ação dos vasos das plaquetas em relação a um dano tecidual que tenha ocorrido sequencialmente para a hemostasia secundária, que vai ser quando ocorre todo o mecanismo de coagulação com a formação do tamponamento por uma rede de fibrina. Como nós já vimos anteriormente, essa hemostasia primária ela ocorre através dessa lesão dos vasos e das plaquetas para cessar o sangramento. Em relação já à hemostasia secundária, ela é considerada, então, o mecanismo propriamente dito dessa coagulação, e ela corresponde aos fatores de coagulação, que são as proteínas, ou as enzimas produzidas principalmente pelo fígado, que vão favorecer a formação de um coágulo. Esses fatores, então, de coagulação, eles vão circular no sangue e em suas formas inativadas, certo? Porém, quando houver um estímulo da lesão vascular, com a liberação de alguns mediadores, eles vão ser ativados. Mas essa ativação, ela não ocorre toda ao mesmo tempo. E sim, quando há uma ativação em cascata, vai ser reações em cascata. Elas dependem da ativação uma da outra para ser ativada. Por isso ela é chamada de cascata da coagulação, de coagulação. E essa cascata, ela pode ocorrer através de uma via intrínseca, uma via extrínseca ou a via denominada via comum. O fator de coagulação, eles são as proteínas plasmáticas, como, por exemplo, com exceção do cálcio, que é um mineral que anteriormente foi chamado de fator 4. Aqui. As proteínas, elas são dos fatores de coagulação, as proteínas dos fatores de coagulação, elas são produzidas no fígado e elas circulam no sangue na sua forma inativada. Quando ocorre a lesão, ocorre essa reação de séries que eu expliquei para vocês, e ocorre assim a ativação destes fatores de coagulação para resultar no coágulo de fibrina. Esses fatores, eles são enumerados na ordem que tem na tabela aqui para vocês, e eles foram numerados na ordem em que foram descobertos. Além disso, alguns números como o 4 e o 6 já caíram em desuso, mas elas ainda estão em muitos livros. O processo de coagulação, ele vai implicar na ativação da via comum através da ativação do fator 10, pela via extrínseca e pela via intrínseca. A via extrínseca é mais rápida. Ela envolve componentes do sangue, mas também elementos que usualmente não estão presentes no espaço intravascular.
E a via intrínseca, que é a via mais lenta, ela é iniciada por componentes presentes no espaço intravascular. Além disso, é necessário que ocorra a ativação das duas vias para formar esta fibrina e, consequentemente, formar este coágulo. Na via intrínseca, a ativação do fator 12, por exemplo, ocorre quando o sangue entra em contato com uma superfície contendo cargas elétricas negativas, como, por exemplo, a parede de um tubo de vidro, certo? De uma maneira menos, uma maneira laboratorial. Esse processo é denominado ativação por contato. Seria aqui. Essa ativação por contato, ela requer ainda um processo da presença de outros componentes do plasma, como a pré-calicreína e o cinogênio, de alto peso molecular, que é um cofator não enzimático. Já o fator 12, quando ele é ativado, ele vai resultar na ativação do fator, de outros fatores, que seria, no caso, o fator 11, que se transforma, então, nesse fator 11 ativado. Esse fator, na presença do cálcio, ele ativa ainda o fator 9, e isso demonstra a importância desse elemento do cálcio para a coagulação sanguínea. E assim, ele consegue ativar e transformar o fator 11 em fator 11 ativado e o fator 9 em fator 9 ativado. Esse fator 9 ativado na presença do cálcio e do fator 8, que também vai ser ativado em cascata, vão formar um conjunto que vão ativar esse fator 10, transformando novamente em fator 10 ativado. Por sua vez, quando nós temos o fator 10 ativado, na presença do cálcio também e na presença do fator 5, que também será ativado, em conjunto com o fator 2, que é a protrombina, ele vai transformar esse fator 2 em fator 2 ativado, que seria da protrombina para a trombina. A protrombina é produzida no fígado dependente da vitamina K. A vitamina K é essencial para a produção da protrombina e, consequentemente, para a trombina, certo? Porque uma vez que nós temos a protrombina, nós conseguimos ativar ela e transformá-la em trombina. Qual a importância que a gente tem, então, dessa molécula de trombina? Essa molécula, ela ativa o fator 1 do fibrinogênio. Esse fator 1 ativado, ele vai formar, então, a própria fibrina, que é extremamente importante para esse tamponamento mais permanente. Na imagem, a gente consegue observar o coágulo de fibrina, sendo que esse coágulo ele vai ser estabilizado pelo fator 13 ativado. Esse não está na via da cascata da coagulação, mas ele é quem estabiliza a fibrina para formar o tampão plaquetário. Ele não faz parte da cascata, ele é uma consequência de depois da cascata toda formada, ele vai atuar nessa estabilização. Seria aqui. Na presença, então, da corrente sanguínea, ele vai ser ativado e vai atuar diretamente na estabilização da fibrina. Por outro lado, a via extrínseca, denominada assim, pois um dos fatores da coagulação implicados na sua ativação, que seria o fator 3, ele também é chamado de fator tecidual ou a tromboplastina, ele vai ser liberado quando o endotélio do vaso sanguíneo é lesado. A tromboplastina é uma lipoproteína que atua como um cofator para a ativação do fator 7, que vai então transformar o fator 7 em fator 7 ativado, sendo necessário a presença do cálcio mais uma vez para ocorrer essa reação. O fator 7 ele vai participar então na reação que converte esse fator 10 também aqui, como na via intrínseca, ele também vai ativar esse fator 10 de uma maneira diferente. E já faz parte, então, da via comum, que aí vai fazer parte da via comum da coagulação, que eu acabei de explicar para vocês, que necessita da vitamina K, que vai ativar, por fim, a fibrina, que vai ter a colaboração do fator 13.
As reações bioquímicas da coagulação no sangue, elas devem ser reguladas de modo a evitar a ativação excessiva do sistema, certo? Que seria a formação inadequada de fibrina, oclusão vascular e a consequente formação de um coágulo sanguíneo, causando problemas maiores, como por exemplo da trombose. Assim, a atividade dos componentes responsáveis pela ativação do coágulo, eles são regulados por proteínas inibitórias, que atuam como anticoagulantes naturais. Entre esses inibidores fisiológicos da coagulação, os principais são os inibidores do fator tecidual, a proteína C, a proteína S e a antitrombina, certo? Que seria um P, erro de digitação. Que vão ser, então, nos próximos slides colocados pelas siglas propriamente ditas. O primeiro domínio, ele vai se ligar ao complexo do fator 5, tá? E ele vai inibir esse fator. E o segundo domínio, ele se liga e inibe o fator 10A. Assim, a ativação direta do fator 10 é regulada negativamente, de um modo rápido, na presença dessa molécula TFPI, que limita, dessa forma, a produção do fator 10A e do fator 9A. A ligação desse fator 10A é necessário para que essa molécula TFPI exerça seu papel inibitório sobre o complexo da 7A, que seria o FT, certo? Esse slide, eu até vou voltar. Esse slide ele é bem complexo, vocês viram que eu falei bastante dos números de coagulação, mas o mais importante que vocês precisam tirar daqui é que essas reações elas ocorrem de maneira complementar, elas são uma cascata de reação, certo? E que muitas dessas moléculas elas são importantes para que a gente consiga estabelecer quais que são os processos de coagulação que estão ocorrendo no organismo, uma vez que o aumento de determinadas moléculas vão ser marcadores de um dano, por exemplo, mais profundo, uma coagulação permanente, então eles podem ser utilizados laboratorialmente. Eu sei que fica um pouco complexo e eu falar um monte de números sem vocês me ouvirem fica um pouco difícil de vocês imaginarem, mas entendam que o mais importante que eu queria que vocês tirassem seria que essas reações elas ocorrem em cascata, e que essas moléculas vão ser muito importantes, porque se não ocorrer a cascata e a presença dessas moléculas como o cálcio, a vitamina K, a protrombina, a tromboplastina, não vai ter a formação da trombina. E mais importante também que no final essa molécula do fator 13, ela não faz parte da cascata, mas ela é muito importante também, certo? Outra importante via da coagulação, da via de anticoagulação do sangue é o sistema da proteína C ativada, que seria a PCA. Aqui. Essa molécula, então, do sangue, ela é um sistema que, quando ligada no seu receptor no endotélio, ela é ativada após a ligação da trombina no seu receptor endotelial, da trombomodulina. Essa molécula, ela inibe, essa proteína, no caso, ela inibe a coagulação e cliva e inativa alguns fatores de coagulação, que são eles, o fator 5A e o fator 7A. Esse processo é potencializado pela proteína S, que atua como um cofator não enzimático nas reações de inativação. A identificação dessa proteína CA, ela implica em importante mudança conceitual no que se refere ao papel da trombina no sistema hemostático. Ela, não obstante, ela tem uma função pró-coagulante. Quando gerada em excesso, a sua ação na fisiologia do sistema, do organismo, em que ela é produzida apenas em pequenas quantidades, e ela tem um potente fator anticoagulante. Então, ela é vista que a sua ligação no endotélio representa o evento-chave para a ativação da via inibitória da proteína C, propriamente dita. Vou voltar que eu acho que esse slide eu não tinha falado. Conforme mencionado anteriormente, o complexo do fator 7 ativado e o fator tecidual, que seria a tromboplastina, eles atuam sobre dois substratos principais,
que seriam o fator 9, aqui, fator 9A, e o fator 10 propriamente dito, que estaria aqui. Essas reações elas podem ser reguladas por inibição da via do fator tecidual, que seria o TFPI, certo? Que seria uma proteína produzida pelas células endoteliais que apresenta 3 domínios. O primeiro domínio ele vai se ligar no complexo do fator 7A, inibindo esse fator, e o segundo domínio se liga no fator que inibe o fator 10A, aqui, certo? Que limita, então, dessa forma, a produção do fator 10 e do fator 9A, e a ligação desses fatores vai ser importante para inibir a formação final dos trombos em excesso. Agora sim. Como dito anteriormente, designada anteriormente como AT3, agora passou a ser só denominada como AT, em alguns livros e algumas revisões. Ele é um inibidor primário da trombina e também exerce um efeito inibitório sobre diversas outras enzimas da coagulação, como, por exemplo, o fator 9, o fator 10 e o fator 11. Adicionalmente, essa molécula ela vai acelerar a dissociação do fator 7, do fator tecidual, e isso vai impedir a reassociação desses fatores no local. Dessa forma, essa molécula ela vai eliminar qualquer atividade enzimática pró-coagulante excessiva ou indesejada. A molécula de heparina, do sulfato de heparina, ela é uma proteoglicana que está presente nas membranas das células endoteliais e ela acelera as reações catalisadas por essa molécula AT. Seria aqui, sulfato de heparina ou a própria heparina. A atividade inibitória dessa molécula sobre a coagulação é também potentemente acelerada pela presença dessa heparina, que é um polissacarídeo linear que tem estrutura similar com a do sulfato de heparina. A deposição e a lise dessa fibrina, elas devem ser equilibradas para manter temporariamente e então remover o coágulo durante o reparo da parede de um vaso lesionado. Esse processo ele se dá da seguinte forma. A fibrinólise ela é ativada pelos ativadores de plasminogênio, certo? Que vão ser liberados pelas células endoteliais vasculares lesionadas. Esses ativadores de plasminogênio vão clivar o plasminogênio em plasmina. Aqui vão clivar para formar, então, essas plasminas que vão dissolver o coágulo e a plasmina, assim, vai gerar produtos solúveis de degradação da fibrina, que serão, então, removidos da circulação, seguindo esse processo do esquema da imagem. Certo? A deposição e a lise dessa fibrina deve ser equilibrado para manter esse processo. Esse slide eu trouxe para vocês terem só uma exemplificação a mais sobre o mecanismo de coagulação, que ele pode ser, que alguns de vocês eles possam se beneficiar, então, de esquemas, tá? Então, o que eu queria trazer com esse slide? Só uma imagem para botar tudo de uma vez, para vocês entenderem a cascata, que às vezes slide por slide vocês não entendem. Primeiramente, vamos ter a vasoconstrição. Depois, nós vamos ter a formação do tampão plaquetário, a formação do coágulo sanguíneo, a produção da rede de proteínas de fibrinas no coágulo, certo? Toda a cascata de coagulação até o processo final, onde nós temos o vaso sem esse trombo e sem o vazamento do sangue, das moléculas, das células sanguíneas, certo? Esse slide também, só para colocar de uma maneira sequencial, que pode ajudar alguns alunos a entender como o processo realmente está acontecendo.
Primeiramente, nós temos uma lesão com perda de sangue e dos elementos sanguíneos. Depois, nós temos um processo de espasmo vascular, certo? Que seria essa contração das paredes dos vasos para tentar reduzir a perda de sangue. Depois, nós teríamos o processo de formação plaquetária, num terceiro momento, onde a ativação das plaquetas por reações químicas inicia através da lesão tecidual e do contato com o colágeno da pele, do tecido, atraindo ainda mais plaquetas. E, por fim, o processo de coagulação propriamente dito, onde nós vamos ter o tampão plaquetário, a fibrina, que mantém e segura a rede dos eritrócitos e plaquetas. Então, após nós termos visto sobre as características e as funções das plaquetas propriamente ditas, como ocorre esse processo de coagulação e do processo de fibrinólise, agora nós vamos falar um pouquinho dos testes laboratoriais propriamente ditos, que servem para investigar alguns distúrbios envolvidos com hemostasia. Estes testes servem para avaliar manifestações hemorrágicas, ou seja, processos de perda excessiva de sangue. Eles vão detectar alterações tanto da hemostasia primária quanto da cascata de coagulação. Em relação aos testes que avaliam a hemostasia primária, eles permitem avaliar, por exemplo, como nós podemos ver aqui, o tempo de sangramento, avaliando a avaliação global da hemostasia primária. Nós podemos fazer uma contagem de plaquetas, que vai avaliar o número de plaquetas e o volume plaquetário. Testes automatizados vão fazer uma avaliação global da hemostasia primária e da resposta a antiagregantes, avaliando diretamente a agregação plaquetária, que tu vai ter um resultado das respostas plaquetárias e dos agentes agonistas desse processo. Exames de citometria de fluxo, que vão ser muito importantes para doenças como trombopatias congênitas e a agregação plaquetária, além de avaliar este fator propriamente dito, que vai ser de diagnóstico para a doença do von Willebrand, certo? O tempo de sangramento, ele é um teste em vivo, né? Ele é realizado diretamente no paciente e ele avalia a hemostasia primária para saber se está ocorrendo a interação das plaquetas com a parede do vaso sanguíneo e a formação do tampão plaquetário. Nesse teste, é possível avaliar se existe alguma anormalidade plaquetária, como, por exemplo, a baixa das plaquetas, quando elas não se aderirem, ou então a vasoconstrição aumentada, ou as duas em conjunto. Esse teste consiste na realização de uma perfuração com cerca de 1 milímetro, é bem pequenininho, bem simples, de modo a lesar apenas pequenos vasos e atuar, então, vendo a atuação dessa hemostasia primária. É utilizado um papel filtro de 30 em 30 segundos, é encostado esse papel na gota de sangue que vai ser formada pela lesão, utilizando cada vez uma porção limpa e uma porção nova desse papel. Quando o sangue ele deixa de manchar o papel, é determinado o tempo de finalização desse processo de coagulação primária. Ele pode ser realizado tanto no lóbulo da orelha, como na polpa do dedo, da digital, né, do dedo anelar. Porém, ela está mais sujeita a variações que são determinadas pelo tono vascular. Então, a orelha seria um pouquinho mais ideal. Ele é um teste rápido que normalmente é solicitado como um dos exames pré-operatórios, como, por exemplo, em pacientes que fazem uso de AS, que é um medicamento anticoagulante, que é necessário fazer esse teste para saber se ele se ele pode fazer essa cirurgia de maneira mais segura. O tempo de sangramento, ele normalmente é prolongado em casos de trombocitopenia, e esse prolongamento é proporcional à redução dos números de plaquetas. Para melhorar a sensibilidade do tempo de sangramento, desenvolveu-se a técnica de sangramento IVY, que é feita no antebraço, realizando um corte padronizado com uma lâmina especial, que também é bem pequeno e indolor. Esse objetivo, então, é tornar o método um pouco mais sensível e útil nos estudos de alterações de funções plaquetárias, como as trombocitopenias. O estudo da agregação plaquetária, por sua vez, ela também é muito útil para avaliar a função das plaquetas através da exploração
de diferentes vias de ativação plaquetária in vitro, ou seja, reações realizadas em reações de tubo, mimetizando o que ocorreria no organismo. Esse método ele é baseado na medida de formação de agregados de plaquetas após sua exposição a um agente agregante, em um agregômero, que é o aparelho do espectrofotométrico, que é capaz de medir a variação de transmissão de luz através de uma suspensão dessas plaquetas, quando elas se aderem, formando um coágulo na presença desses agonistas. Existem vários agonistas que podem ser utilizados, como no caso do colágeno, do ADP, adrenalina e outras moléculas, que vão gerar, então, essa resposta. O resultado desse teste ele vai ser expresso em porcentagem da agregação, que traduz a quantidade de transmissão de luz no aparelho, que seria referente à formação desses agregados. A utilidade principal desse teste da agregação plaquetária é identificar qual é o local do defeito da hemostasia primária, se é na adesão das plaquetas ou na própria agregação das mesmas. Já detectado anteriormente através do histórico clínico do paciente, por exemplo, ou através de um prolongamento do tempo de sangramento no teste anterior. Já os métodos que avaliam a coagulação sanguínea vão utilizar a hemostasia secundária, eles vão se basear na formação do coágulo de fibrina, que pode ser visualizado no tubo, nas técnicas manuais, ou detectado fotometricamente através dos aparelhos denominados coagulômetros, certo? Esses métodos de coagulométricos, eles podem ser tempo de prototrombina, tempo de tromboplastina parcial ativado, ou ainda o tempo de trombina, a pesquisa de anticoagulante circulante, a dosagem do fibrinogênio e dosagens de alguns fatores da coagulação de maneira individual. Os mais utilizados seriam o tempo de protrombina, o tempo da tromboplastina parcial ativado e o tempo de trombina. O tempo de protrombina consiste na determinação do tempo de formação desse coágulo da fibrina, né? Após a adição da tromboplastina tecidual, que seria o fator 3, avaliando esse lado aqui da cascata. Dessa forma, a TP, desculpa, essa aqui, mostrei no slide errado, seria essa aqui, esse lado da lesão. Dessa fórmula, esse teste chamado TP da protrombina, ele mede os fatores envolvidos na via extrínseca, que é desse lado, como eu tinha errado para vocês na primeira vez que eu falei, certo? Ou seja, o tempo que vai ser consequente na alteração da via comum. Ou seja, o tempo da protrombina aqui, ele se encontra aumentado quando é demorada a formação ou não há a formação propriamente dita do coágulo. Sendo assim, alterações no tempo de protrombina, da ação da protrombina, indicam problemas na via extrínseca e, em consequência, na via comum. Além disso, 3 fatores alteram esse teste de coagulação, né? Que seria a protrombina, que são dependentes da vitamina K. A protrombina, o fator 7 e o fator 10. Esses três fatores, eles vão ser dependentes diretamente dessa vitamina K. Eles podem estar, então, diminuídos, como, por exemplo, em pacientes que fazem uso de anticoagulantes orais. Eles vão ter essa diminuição. Dessa forma, esse teste, ele é realizado como um exame mais amplamente utilizado para monitorar a ação desse anticoagulante oral, como o AS. Esse teste de TP, ele pode ser expresso pela relação do tempo obtido com o plasma do doente em relação ao tempo de pool do plasma de indivíduos normais, certo? É um teste comparativo. O tempo de tromboplastina parcial ativado, TTPA, consiste na determinação do tempo da coagulação no plasma após a adição de um ativador de contato de coagulação.
Essa molécula ela é sensível ao nível dos fatores da via intrínseca e, consequentemente, à via comum. Dessa forma, um aumento no tempo da tromboplastina parcial ativada indica que ocorreu algum problema na formação da via intrínseca, pois mesmo com as condições da ação do ativador de contato, não é possível ativar os fatores de coagulação, iniciando com o fator 12 de ativação e favorecendo a formação do coágulo. Esse teste ele é bastante sensível à presença de heparina, sendo um teste de escolha para monitorização desses pacientes. Já o tempo da trombina, ele é obtido após a adição da trombina em baixas concentrações ao plasma sanguíneo do paciente, num teste laboratorial. Ou seja, ele avalia se tem ou não o fator 2. Se o fator 2 estiver alterado, não vai ocorrer a conversão do fibrinogênio em fibrina e, consequentemente, não haverá a formação do coágulo final, como demonstrado aqui. Mais uma vez, dependente da vitamina K, por exemplo. Sendo assim, esse teste, que é o tempo de protrombina e o tempo de tromboplastina parcial ativado juntamente com esse tempo de trombina, eles indicam que há a porção da cascata de coagulação que está alterada, uma vez que eles avaliam momentos diferentes dessa cascata de coagulação. Por exemplo, se não tiver o fator 2, todos os outros testes vão estar aumentados, porque é o local onde tem a formação do coágulo. Se não tiver fibrinogênio, todos eles vão estar alterados. Mas esse teste de tempo de trombina é o mais importante, então, porque ele vai avaliar se esse processo final já está alterado ou se é um processo inicial. Os mecanismos de hemostasia, eles podem não ocorrer de forma correta e a formação de coágulos sanguíneos intravasculares, eles se tornam um problema, podendo expor o indivíduo a um risco de hemorragia. Estes distúrbios, eles podem ser congênitos, hereditários, né? No qual a pessoa já nasce com essa condição, com essa predisposição, ou podem ser aderidos através de uma doença hepática, como, por exemplo, de cirrose, onde o fígado é o principal órgão de produção desses fatores de coagulação. E ele pode se dar através da deficiência também de vitamina K, que é um importante cofator da ativação da cascata de coagulação, da anticoagulação, favorecendo a formação dos trombos, das plaquetopatias, que é o distúrbio do número de plaquetas, e essas condições, elas podem ocorrer através do uso, por exemplo, de aspirina, ou também através da coagulação intravascular disseminada. Entre as plaquetopatias está a trombocitopenia, que consiste em um número reduzido de plaquetas no sangue, o que aumenta o risco do processo de hemorragia. A trombocitopenia ela ocorre quando a medula óssea produz quantidades insuficientes de plaqueta ou quando as plaquetas demais são destruídas ou se acumulam dentro do baço, que vai ser o local, então, de armazenamento delas. Podem ocorrer hemorragias na pele e hematomas. Sendo as manifestações clínicas essas as mais comuns, poderia ser as petequias na pele, que aparecem como catapora, podem ser confundidas com catapora, como pode ser observada na imagem a seguir. Esquimoses, que seriam então esses processos de roxidão na pele, sem necessariamente o paciente ter se batido em algum local, por exemplo. E também pode ocorrer sangramento de mucosas. Então, esses sinais eles vão indicar que o paciente é trombocitopênico. E as causas, elas podem levar o indivíduo a desenvolver essa condição, como, por exemplo, a leucemia, onde a medula óssea ela não produz plaquetas com quantidade suficiente, infecções pelo vírus de hepatite C, ou até mesmo pelo vírus do HIV. Então, esse seria algumas características clínicas que poderiam ser visualizadas através destes testes que a gente demonstrou anteriormente. Também pode ocorrer a redução de vitamina B12,
o ácido fólico, púrpura pelo corpo, fármacos como heparina e alguns antibióticos e medicamentos antitumorais, como atropina, quinina, aspirina, também vão ser importantes, que sejam relatados pelos pacientes. A heparina tem a principal ação de formar um complexo com a antitrombina 3, né? E faz assim com que aumente a velocidade da formação do complexo com a trombina, interrompendo esse processo de coagulação, certo? A vitamina K, que é uma molécula importante, como molécula dependente de outra da cascata em geral da coagulação. A insuficiência hepática, por exemplo, da doença de fígado, que ocorre plaquetopenia, devido ao sequestro do hiperplenismo, que diminui a síntese dos fatores de coagulação proporcional à destruição dos hepatócitos e da própria fibrinólise, ao mesmo tempo que a limpeza desses produtos formados depois da coagulação, ele vai ser prejudicado pela lesão hepatocelular. A administração dessa vitamina K, ela pode corrigir esse processo de tamponamento através, quando a causa básica for uma deficiência na absorção, por falta de sais biliares, por exemplo. De modo geral, o quadro apresentado pelos pacientes com problemas hepáticos é bastante complexo e ele vai exigir uma reposição de certos fatores plaquetários e de fibrinogênio mesmo. A coagulação intravascular disseminada também seria um fator, né, que geraria essa causa que seria uma causa de trombocitopenia. Ele é a fragilidade, ele corresponde, né, à fragilidade vascular. A fragilidade vascular, ela pode ser consequente de fator nutricional, por exemplo, como no caso do escorbuto, que é mais raro agora, mas bastante conhecido, que ocorria nas grandes navegações, que era comum o sangramento, o cansaço, a fragilidade, processos alérgicos, infecções, causadas pelo vírus da meningite, por exemplo, processo senil também ocorrem, através de processos ortostáticos também. Então, esses exames seriam exames preliminares que podem, então, representar diversas outras patologias, podem ser consequências de diversas outras patologias. As hemofilias, elas são distúrbios hemorrágicos hereditários, que são os mais comuns causados por deficiência dos fatores de coagulação 8 e 9. A hemofilia, ela é a deficiência do fator 8, né? Que é a hemofilia clássica, de caráter hereditário recessivo. Ela é ligada ao sexo e a mais comum das coagulopatias congênitas, com incidência variante entre 30 e 120 por milhão de indivíduos, dependendo da população estudada. Os problemas vividos pelos portadores dessa condição estão diretamente relacionados com a reduzida concentração de proteína no sangue, que prejudica a formação da trombina através da via intrínseca. A manipulação desse tipo de paciente exige a determinação da atividade plasmática do fator 8, e quando ocorre um traumatismo, por exemplo, importante, ou a necessidade de uma intervenção cirúrgica, a atividade desse fator deve ser levada em consideração pelo menos 50%, ela deve estar elevada em 50%, e deve ser mantida ao redor dos 30% no período pós-operatório imediato. Uma complicação na administração da crioprecipitado, ele vai aumentar o nível de fibrinogênio, com aceleração da fibrinólise e interferir na coagulação normal. A deficiência do fator vai determinar a probabilidade da gravidade do sangramento. Na hemofilia A, os pacientes apresentam deficiências no fator de coagulação 8, que afeta cerca de 80% dos pacientes com hemofilia. Já a hemofilia B, os pacientes têm deficiência do fator 9, que é chamada como a doença de Christmas. Essa hemofilia B, ela representa, então, ela tem caráter hereditário recessivo, ligada ao sexo, e deve ser distinguida da hemofilia A pela determinação específica do fator deficiente.
O número de afetados é aproximadamente 6 vezes menor do que a hemofilia A, e em situações em que existe risco de sangramento, os cuidados devem ser semelhantes da hemofilia clássica. Essas duas hemofilias, elas apresentam manifestações clínicas idênticas e anormalidades nos testes de triagem. Para distingui-las, é necessário a análise específica, então, destes fatores. Já a hemofilia C, ela é decorrente da falta do fator 11 e ela está envolvida na via intrínseca da cascata de coagulação. Ela é um tipo de hemofilia que costuma ser leve, mas pode se assemelhar à hemofilia clássica e acometer ambos os sexos. Já essa doença, ela costuma ser hereditária, mas em casos raros pode se desenvolver em fases posteriores da vida. Ela é causada por uma deficiência ou anormalidade funcional desse fator propriamente dito no sangue. Esse fator, ele é considerado uma proteína adesiva. Ela é liberada para favorecer a adesão da plaqueta no local do sangramento. Além da função adesiva, ele protege o fator 8 de coagulação e impede a degradação desse na corrente sanguínea. Nessa doença, o fator de coagulação 8 está ausente. E em relação aos sintomas, os pacientes que apresentam essas condições podem apresentar hemorragias nasais recorrentes e prolongadas, sangramentos nas gengivas, aumento do fluxo menstrual e sangramento excessivo por um corte mais leve. Ainda em relação a essa doença, esse fator ele vai ter como função se ligar no colágeno presente no subendotélio das plaquetas. Ele promove a formação do tampão plaquetário no local da lesão, ele se liga e transporta o fator propriamente dito, e ele protege a degradação proteolítica no plasma, o que torna esse fator muito importante. Então, qual que seria, nessa doença, o fator determinante para avaliar o fator de coagulação dessa doença? Seria o fator 8, que estaria deficiente ou ausente nessa doença. Já as púrpuras, elas são lesões cutâneas ou nas mucosas, né, que são causadas por hemorragias. Essa doença ela pode ser classificada como púrpura trombocitopênica idiopática, que seria uma doença autoimune na qual ocorre a produção de autoanticorpos dirigidos contra proteínas de membrana plaquetárias, resultando em um sangramento cutâneo abrupto, com petequias e esquimoses, como eu mostrei anteriormente. Ou ainda pode ser classificada como púrpura trombocitopênica trombótica, que são causadas pela superativação de plaquetas, levando à oclusão difusa de arteríolas e capilares de microcirculação e, consequentemente, isquemia dos tecidos. Como a gente falou durante os slides, a vitamina K ela é considerada um fator é um importante cofator para a ativação dos fatores da cascata de coagulação, evitando assim processos hemorrágicos mais severos. Entre as principais proteínas de coagulação que são dependentes da vitamina K, a gente pode citar o fator 2, o fator 7, o 9, o 10, a proteína C e a proteína S, que também são muito importantes no processo de fibrinólise. O principal sintoma da deficiência da vitamina K é o sangramento da hemorragia sob a pele, sangramentos nasais, por feridas mais leves, sangramentos do estômago ou do intestino. O sangramento no estômago, às vezes, é provocado através de vômitos com sangue, visualmente pelos pacientes, né? É possível ver sangue na urina ou nas fezes também, ou às vezes até com uma cor mais escurecida. Para tentar reverter esse quadro de deficiência K, é importante a ingestão de alimentos que contenham essa vitamina, como, por exemplo, espinafre, couve, agrião, uva, nozes, fígado, soja, chá verde, clara de ovos, entre outros alimentos. A coagulação intravascular disseminada, ela envolve a geração anormal e excessiva de trombina e de fibrina no sangue circulante. Durante o processo, ocorre um aumento de agregação plaquetária e o consumo de fatores de coagulação,
formando assim coágulos no sangue que vão se disseminar na corrente sanguínea. Ou seja, há uma coagulação excessiva que pode ser estimulada pela presença de uma substância tóxica no sangue, como por exemplo, um fator tecidual liberado pelo tecido placentário, endotoxinas bacterianas geradas por um processo inflamatório e até mesmo as células tumorais. À medida que se consome esses fatores de coagulação, se verifica hemorragias excessivas, podendo gerar isquemias por obstrução dos coágulos, e dessa forma deve-se utilizar algum medicamento que possa diminuir esses fatores de coagulação e, consequentemente, cessar a coagulação excessiva. Por fim, nós temos a trombose, que nada mais é que a formação dos trombos nos vasos sanguíneos que podem ser venosos ou arteriais. Esses trombos, eles se agregam nas paredes dos vasos e levam a processos inflamatórios. O trombo, ele circula na corrente sanguínea e se fixa em algumas regiões, principalmente das pernas, ocasionando um aumento de tamanho, como pode ser observado na imagem. É comum que ocorra um quadro de trombose após cirurgias, por exemplo, ou repouso prolongado, após um período pós-parto, por exemplo, através do uso de anticoncepcionais orais também podem gerar, além de alguns fatores genéticos que também podem levar ao aumento da probabilidade de desenvolver trombose. Então, gente, era isso que eu tinha para vocês em relação à unidade 6. Eu estou tentando terminar de elaborar alguns casos clínicos só para mandar para vocês eles já resolvidos, como a gente não tem esse momento síncrono, né? Vão ser alguns casos clínicos só para vocês conseguirem estabelecer uma conexão com a matéria que eu enviei para vocês agora, com o que seria encontrado, por exemplo, no dia a dia por vocês, certo? Qualquer dúvida, esse é meu e-mail, vocês me chamem e eu respondo vocês. Beijinhos!